Vamos seguir falando agora sobre saúde da mulher? Doutora Juliana Lotufo já está conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja muito bem-vinda, sempre um prazer Obrigada, recebê-la. igualmente. Doutora, sempre quando a gente fala sobre saúde da mulher, várias dúvidas chegam, né? E, infelizmente, uma dúvida muito comum em todas as participações, a gente percebe, né, um número significativo de perguntas em relação à candidíase. Candidíase. É muito comum, né, doutora? Comum e tem... Por quê? Porque a vida da mulher também, mais uma vez, é super corrida e usa muito calça jeans. A calça jeans é uma coisa que, se você usar em excesso, você não transpira direito e cria um meio de cultura para a cândida, né? O tipo de calcinha que a mulher usa, porque hoje em dia se usa muita calça de lycra, calça de cotton, o ideal é a calça de algodão. De algodão, né? E o estresse. Uma das maiores causas da candidíase é o estresse. E às vezes muita gente não relaciona, né? Não relaciona. E quem tem muita cândida de repetição, o ideal é assim, o pessoal tem mania, vai na farmácia, compra um comprimido e toma. Para tratar a candidíase, você tem que saber a causa. Porque às vezes é uma doença que mexeu com a tua imunidade, alguma coisa infecciosa, aí fica aquele ciclo vicioso. A cândida vai, às vezes tem gente que fica um ano com candidíase, mas tem uma doença de base, entendeu? Toda doença que mexe com a parte imunológica propicia a pessoa ter candidíase. E a gente tem um número assustador, porque a cada 4 mulheres, 3 apresentam candidíase. Então... A média, assim, difícil ter uma mulher que não teve. A média é 75% das mulheres. É bem significativo. É bem significativo. A gente tem aí algumas telas que nós preparamos para ajudar a entender melhor, né? E como a gente consegue fazer uma prevenção efetiva e um tratamento correto para você ter um resultado satisfatório. Nossa primeira tela, olha só. Temos aí o que pode causar, né? Os fatores que podem desencadear a candidíase. Uso frequente de antibióticos, anticoncepcionais e corticoides. Relações sexuais. Relações sexuais, se a pessoa tiver com a candidíase. Porque daí um passa para o outro e fica a transmissão e fica aquele ciclo vicioso. Então, tem que, se a pessoa tiver com o fungo, o ideal é não ter a relação sexual, nem de preservativo. É não ter mesmo, porque irrita mais, aí provoca mais prurido, né, que é a queixa frequente da mulher com cândida, né, é o prurido, que é aquela coceira, o inchaço, vermelhidão, e inclusive simula até infecção urinária. Muitas vezes a mulher acha que está com infecção urinária e é candidíase. Seguindo ali nos fatores, né, que podem gravidez e durante a menstruação, porque isso vai mexendo com a imunidade e doenças que tornam o sistema imunológico mais fraco, uso frequente de roupas apertadas ou molhadas, né? Por exemplo, na praia, muito tempo com biquíni molhado, né? Uma outra coisa que as mulheres fazem muito é deixar a calcinha secando no banheiro, né? Um ambiente que não tem luz, que não tem o sol, às vezes a calcinha fica úmida, isso propicia a produção do fungo, né? Fazer higiene íntima com sabonete íntimo várias vezes ao dia, porque a vagina tem uma flora normal. Na vagina a gente tem um bacilo que chama bacilo de Borderline. Esse é o normal de ter e ele que protege a gente. Se você usa principalmente sabonete íntimo, você diminui essa flora. Aí você fica mais susceptível a pegar não só candidíase, como outras bactérias, né? A candidíase ainda é um fungo, mas existem bactérias mais perigosas que a gente pode pegar. Piores. Eu até ia comentar, doutora, a gente vê hoje em diversas propagandas, né? São várias marcas comercializando esses sabonetes íntimos. Eles realmente, então, são eficientes? Vale a pena a pessoa adquirir? O ideal é você não colocar nada dentro da vagina. O sabonete é você usar externo e nunca várias vezes ao dia. Por quê? Tudo que você colocar dentro da vagina vai estar tirando exatamente os bacilos de Borderline. Então, chuveirinho, nada disso. Não, a vagina não é para isso, para você estar colocando um chuveirinho ou um sabonete íntimo dentro da vagina. Não aconselho, porque boa parte das mulheres que têm candidíase, elas fazem isso. Elas usam muito sabonete íntimo. E aí pode piorar. Uma outra coisa é absorvente interno, né? Você usar muito absorvente interno. Era a minha segunda pergunta. Que encharca, às vezes você demora para trocar e aquilo vai criando um meio de cultura para fungo. Perfeito. Temos mais uma tela, olhem só.
Ah lá. Sinais, né, da candidíase. Né? Os sinais e os sintomas, né? Coceira, que a gente comentou, que acho que é o sintoma mais comum e o que né? mais incomoda, né? E como qualquer coceira no corpo, quanto mais você coça, mais você sente aquela necessidade de coçar. De coçar e se machuca. Com né? certeza. Vermelhidão, o inchaço, placas esbranquiçadas na vagina ou na cabeça do pênis, né? A gente também tem aí atingindo os homens. Essas placas, o pessoal muito comum falar que aquele corrimento que parece uma nata de leite coalhado, né? Exatamente, sai aquela secreção esbranquiçada que sai da vagina, né? Dor ou queimação ao urinar, o que faz a pessoa às vezes confundir ou achar que está com uma infecção urinária, né? E o desconforto ou dor durante aí o contato íntimo. Vários sinais, né? Esses são os mais comuns, né? E o que a mulher tem que identificar, quando começou, quanto tempo durou e quantas vezes, às vezes no mês ou 2 meses, está se repetindo. Isso ajuda muito até a gente no tratamento, né? Mas além de medicação, as coisas que ajudam bastante, são esses pequenos cuidados. Quando você vai no banheiro, você fazer sua higiene sem exageros, né? Porque tem gente que exagera na higiene, aí acontece aquilo de tirar a flora. Trocar a calcinha, quem tem tendência a ter secreção, porque a mulher também tem uma secreção que é normal. Mas às vezes você tem excesso, dependendo do período do mês, né? Então, se você molha muito a calcinha, sempre que puder, trocar aquela calcinha. Trocar mais vezes. E uma outra coisa que a gente recomenda quando você está na crise é você dormir sem calcinha, né? Porque vai respirar mais, vai ventilar mais, né? E diminuir a calça jeans, usar mais saia, usar mais vestido, principalmente no período da crise. E priorizar sempre a calcinha de algodão. E tentar ser menos ansiosa. A Juju Bodado está participando. Tati, é verdade que a imunidade baixa está relacionada com a candidíase e o uso de antibióticos também pode piorar? Como nós comentamos agora há pouco, sim, é verdade. É verdade. Não é um mito, é verdade, infelizmente. Milila Artes, artesã, também está participando. Tati, essa doença pode pegar, né? Sim, a transmissão pode acontecer, né? E a candidíase não tem só a genital, né? A vaginal. Existe a candidíase gastrointestinal, né? Que a gente chama de monilha, que o pessoal vulgarmente fala, assim, na linguagem popular, de sapinho, né? Que dá na boca, que dá no intestino, né? Mas a vaginal é a mais frequente. Tati, gostaria de saber se a candidíase pode desenvolver também em meninas na fase pediátrica. Acho que ainda crianças, né? Aldeane Nascimento, beijo para você, Aldeane. Pode sim, porque principalmente a criança, né, senta muito no chão, às vezes faz xixi, ou está de fralda ainda também, fica com a fraldinha às vezes com muito xixi, isso já altera e ela pode desenvolver candidíase sim. Maísa perguntou, doutora, existe algum alimento ou alguma bebida que pode agravar essa situação ou mesmo desencadear esse problema? Então, o que a gente, assim, comprovadamente, né, não existe uma coisa científica que diz, não, isso vai provocar. O que a gente pede é que na pessoa, no período, porque há uma correlação com coisas ácidas, e a gente pede para diminuir, mas cientificamente não tem nada comprovado com relação a isso. O que a gente percebe que cada vez mais frequente é a baixa de imunidade mesmo. Teve uma aqui, doutora, que perguntou, ela disse que fez o Papa Nicolau, que é um exame que as mulheres fazem, né, com frequência, para prevenção de câncer, para cuidar da saúde íntima. E ela comentou, pela primeira vez no meu Papa Nicolau, apresentou a candidíase. Ela disse que não apresenta sintomas e uma outra telespectadora perguntando se há um problema sério, se isso tem consequências, como ele pode se agravar. Ele pode se agravar porque primeiro que a qualidade de vida da mulher piora muito, porque imagina você estar com aquela ardência, com aquela queimação, não consegue ter relação sexual porque dói, né? E aqui precisa cuidar, a gente tem a telespectadora que participou, né? Tati, foi a primeira vez que deu no meu Papa Nicolau a candidíase, mas eu não apresento sintomas. Mas tem que cuidar e tratar, porque se não tratar, logo os sintomas vão aparecer, porque vai piorando, né? Vai piorando e provavelmente deu no Papa Nicolau, ela podia estar no início, né? Que é a melhor fase para já tratar, para já tratar.
E o Papa Nicolau, e tem também outro exame que a gente pega, às vezes, quando você vai colher uma cultura de secreção vaginal. Às vezes a pessoa não está nem com sintoma de candidíase, mas está com corrimento, a gente colhe a secreção e às vezes já vem o diagnóstico de candidíase, associado a outras coisas, né? Doutora, e como é que funciona essa questão do tratamento? Então, tem várias medicações no mercado e existe até uma vacina, né? Mas a vacina ainda a gente usa pouco por causa dos estudos que ainda são pequenos, mas quando a gente não encontra aquela pessoa que tem candidíase recorrente, muitas melhoram com a vacina. E associado a isso, além das medicações, a gente tem os cuidados, né? Os cuidados em relação a usar um sabonete neutro, o que a gente já falou de trocar a calcinha, usar calcinha de algodão, não ficar muito tempo com a roupa molhada, sempre procurar pôr calcinha secar ao sol ou em lugar ventilado. Na verdade, é mudança de hábitos errados, né, doutora? Você comentou, infelizmente é comum. Toma banho, a calcinha pendurada no banheiro. Essa umidade pode desencadear ou mesmo piorar, agravar o problema. O uso então, de tem que secar no sol. Quando a pessoa está com muita baixa de defesa, a gente associa também um tratamento, não só o tratamento do fungo, mas tratar a pessoa como um todo. Por exemplo, para fortalecer a imunidade. Para fortalecer. Existem algumas doenças, né, que provocam tipo diabetes, né? Quando você falou alguma coisa de alimento, né? Por exemplo, um diabetes, o açúcar vai propiciar, né? Porque ele já tem a predisposição pelo próprio diabetes, que daí muda o glicogênio lá na vagina, e a coisa que a gente tem é com relação ao açúcar mesmo. E doenças da adrenal, né? A adrenal é uma glândula que quando ela está em fadiga, ela mexe muito com o mecanismo de estresse, a gente mexe com o cortisol, que é o hormônio que nos ajuda até na sensação de bem-estar, tudo. E no climatério e na menopausa é muito comum a gente ter doenças de adrenal e ter candidíase, né? No período que a vagina está ressecada também, então é muito comum aparecer por problemas de fadiga adrenal, que a gente chama. A gente está monitorando o Instagram, o Facebook, muitas pessoas se manifestando, muitas mulheres pelo Face e também pelo Instagram, comentando, né, doutora, que já teve, que estão passando por esse problema, que incomoda muito e que o pior sintoma mesmo é a questão da coceira. É a coceira, a ardência, né, porque dói e você tem mulheres que fica com um inchaço tão grande que tem gente que anda de perna aberta, porque não consegue de dor, né? E aí tem que procurar um médico para poder usar a medicação e, inclusive, se precisar, né, esse combo de vitaminas para ajudar a melhorar a imunidade. E sempre saber a causa, porque às vezes a causa está exatamente, por exemplo, no diabetes, né? Então você tem que fazer os exames de laboratório. Aquela pessoa que tem muito frequente tem que investigar. Para também tratar de maneira correta, causa. Tratar a causa. Tratar o que está de base provocando a recorrência, né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, se só a questão da calcinha extremamente úmida, o biquíni, o excesso da calça jeans, mas geralmente tem essas outras doenças associadas. Você, por exemplo, você tem seu quarto lá, todo fechado, não abre a janela, não ventila, às vezes você pegou um lençol, forrou na cama, o lençol estava meio úmido, tudo isso propicia o desenvolvimento de fungos, não só de cândida, né? Mas você tem que estar com um local arejado, né? Sempre estar cuidando da sua casa também, do seu banheiro, toalha de banho também, são cuidados, né, que no geral vão diminuir a chance da pessoa desenvolver a candidíase. Nós temos a tela, a gente vai também reforçar aí para você que está em casa, para a gente poder finalizar o bate-papo, que a gente possa se olhar com mais carinho, né, Isso. E buscar tratamento, né, muitas mulheres se manifestando também que já passaram por esse problema, mas não chegaram a ter sintomas. Que bom, foram diagnosticadas no início, melhor, porque os sintomas realmente incomodam muito. Para o tratamento, não faz parte, então, né, do tratamento. Usar a roupa íntima de algodão, lavar a região genital somente com água e sabonete neutro, dormir sem roupa íntima em alguns casos, para ventilar mais e evitar absorventes internos. Isso aí é uma coisa de base mesmo. Doutora, tem uma dúvida de uma mãe
não está diretamente relacionado à nossa entrevista, mas eu quero muito agradecer. Tudo Obrigada, bem. viu, Maria Aparecida, pelo seu carinho, pelos seus elogios. Ela comentou da neta. Pelo que eu entendi, ela está assistindo com a filha e elas perguntaram em que momento devem levar a neta para o ginecologista. Então, Acaba sendo uma dúvida, é uma né? dúvida. Normalmente, a gente leva a partir dos 11, 12 anos. Primeiro Aquela que é disse um a neta está com 10 pouquinho- anos, tá, doutora? Está com 10 anos, né? 10 anos ela ainda está no pediatra, mas pode ir ao ginecologista, principalmente se for uma menina desenvolvida, que daí pode menstruar mais cedo. A gente tem que explicar um pouquinho, principalmente a higiene íntima, que nessa fase às vezes está na escola, a pessoa tem que saber se higienizar direito, ter cuidado com o banheiro. Então a gente dá essas orientações, mas principalmente quando está pertinho de menstruar, que a gente fala da primeira menstruação até para a menina entender o que vai acontecer com o corpo dela e não se assustar. Porque antigamente não se levava, né, doutora, no médico, e era uma situação, às vezes, até constrangedora para a família. A adolescente, a menina... Achava que estava doente. Achava que estava doente, porque antigamente, realmente, né, as pessoas, por medo, por vergonha, e até culturalmente, educação, né, naquela época, não se falava Não se sobre falava, isso. e principalmente na frente do pai também De não se jeito falava. nenhum, é. E muitas vezes a mãe não explicava, e aí a menina menstruava e se assustava, achava que se cortou, que estava com alguma doença, né? Mas isso mudou bastante. Hoje as mães têm levado mais cedo, né? Principalmente em relação à vacina, né? Então, porque com a história da vacina do HPV, que graças a Deus também o governo está dando, o Ministério da Saúde está dando, então você Melhorou. faz vacina em crianças com 9 anos de idade, né? Então, por isso que elas estão sendo também levadas mais cedo. Miramira está participando, que já levou bronca da ginecologista, porque ela vive usando calça jeans. E tem muitas também se manifestando em relação ao antibiótico ou mesmo anticoncepcional. Essas medicações podem sim... Isso de antibiótico é uma coisa séria. Agora melhorou porque agora se exige a receita, né? Mas antigamente os antibióticos eram vendidos livremente. Então você estava com o início de um resfriado. A pessoa ia na farmácia, comprava um antibiótico. Resfriado não se trata com antibiótico, não tem necessidade. Então, o corpo vai criando uma resistência e muito antibiótico gera candidíase. Mesmo o anticoncepcional, Mesmo né? o Pode sim, anticoncepcional tá, gente? também. Desencadear, respondendo aqui as dúvidas que chegaram. Doutora, muito obrigada. Mais uma vez, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, mais sobre o nosso corpo. E acho que todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. Obrigada, doutora. Boa viagem de retorno. Também. E que bom que a senhora chegou, viu? Amém. Não, agora eu vou ficar um pouquinho por aqui. Obrigada, doutora. De nada.